Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus 4, eu vou ler apenas o verso de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19, diz assim: então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Havia alguns homens que estavam nos seus trabalhos, cuidando dos seus afazeres, cuidando das suas vidas, nas suas profissões, cuidando das suas famílias. E Jesus passa e faz um convite: venha comigo, vinde após mim, ele diz, porque eu quero mudar a sua vida. Vocês hoje são pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Ou seja, Jesus usou a linguagem que eles conheciam, usou o termo pescador para dizer: vocês vão pescar pessoas, vocês vão cuidar de pessoas, vocês vão alcançar pessoas. Certamente, se fosse para eu ou você escolhermos algumas pessoas para ser os nossos discípulos, para formar o time dos nossos sonhos, certamente nós não teríamos escolhido as pessoas que Jesus escolheu. Não eram os mais famosos, não eram os mais inteligentes, mas Jesus conseguiu ver o potencial que eles tinham. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele consegue enxergar o potencial que Ele nos deu. Eu não sei se você já parou para pensar qual é o potencial que Deus tem te dado. Eu não sei se você tem tido tempo para pensar o que é que Deus pode melhorar em você, o que é que Deus pode fazer na sua vida. Pense a respeito disso. E ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, não deixe que a palavra seja apenas uma teoria. A palavra não pode ser uma teoria na nossa vida, mas ela também precisa ter prática. E comece a mudar alguns hábitos, algumas atitudes. Assim tem sido na história da humanidade. Deus sempre enviou os seus profetas para falar da sua palavra. Deus sempre levantou homens, mulheres, para falar no seu nome, para ensinar a sua palavra. Algumas pessoas ouvem, outras nem tanto. Não ouvimos quando nossos corações estão fechados, quando estão endurecidos, e às vezes nós precisamos amolecer o nosso coração para recebermos a palavra de Deus, e para até mesmo rasgar os nossos corações de dizer: Deus, trabalha, faz algo na minha vida, eu posso ser melhor, eu posso crescer. E se proponha a fazer uma aliança com Deus. Deus se mostra um Deus de aliança. Deus sempre fez aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Noé. E Deus tem feito uma aliança com o seu povo através da pessoa do Senhor Jesus.
Mas chega um momento da nossa vida que nós precisamos pegar a palavra do Senhor e sabermos que a palavra de Deus é um tesouro precioso que nós temos. O que é que você faz quando você tem um tesouro precioso? Você guarda da melhor forma. Mas para descobrir esse tesouro, nós não podemos ter uma vida rasa com Deus. Os tesouros, normalmente, eles estão no mais profundo. Precisamos cavar mais profundo. Precisamos olhar para a palavra do Senhor como um garimpeiro que busca uma pedra preciosa. Aliás, o Senhor diz que o seu reino é como um diamante precioso, como uma pedra preciosa, e é exatamente a forma que nós precisamos buscar de Deus, porque enquanto permanecermos no raso, certamente nós não encontraremos muitas coisas. Eu gosto de ver documentários a respeito das pessoas que escavam ou estão no rio à procura de ouro. Essas pessoas têm um instrumento, como se fosse uma bacia, como se fosse uma gamela, chamada bateia. Muito interessante, parece uma peneira, mas não é uma peneira. E o garimpeiro, ele precisa estar no lugar certo para procurar o metal precioso. Ele precisa estar a uma certa profundidade, precisa escolher bem qual o lugar. A correnteza não pode estar muito forte, também nem muito fraca, porque senão aquilo que ele garimpar acaba indo embora na correnteza e ele acaba perdendo aquilo que encontrou. Então a água que passa, ela deve ser o suficiente apenas para limpar as impurezas, para que o ouro comece a aparecer naquele seu instrumento, naquela vasilha. À medida que a água vai passando, ela vai levando as impurezas e o ouro vai se destacando. Nós temos uma água preciosa, e essa água é a palavra de Deus, que vai levando as impurezas, vai nos tratando, vai nos limpando. E é exatamente o que nós temos buscado fazer aqui nesse lugar, é fazer com que a palavra de Deus venha nos depurar, venha nos limpar, venha nos transformar, para que a gente possa encontrar um grande tesouro para a nossa vida. Mas uma coisa é interessante, porque o garimpeiro, se ele não estiver atento, existe um metal que parece ouro, mas não é ouro. Ele tem até um brilho de ouro, mas não é ouro. Se chama, é um minério chamado pirita, um nome estranho, esquisito, e ele dá um certo brilho. Os garimpeiros chamam de ouro de tolo. Só tem aparência, mas não é. Precisamos ser cuidadosos no que é que nós ouvimos, no que é que nós aprendemos, porque tem nos chegado tantos ouros de tolo através da internet, através das redes sociais, e nós precisamos ficar atentos.
E quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos, às vezes, nós temos a impressão que nada temos encontrado. E Jesus quer que a gente tente novamente, que a gente busque de novo, que a gente vá novamente à procura, porque o Senhor diz que todo aquele que procura acha, todo aquele que pede recebe, e todo aquele que bate a porta, ela vai se abrir. Como é que nós fazemos? O que é que nós precisamos, ou de que forma nós devemos nos comportar? Eu gostaria que você desse uma olhada comigo no livro de Romanos, capítulo de número 4. E nós aprendemos através da vida de Abraão, que é o nosso pai na fé. Abraão foi aquele que recebeu o chamado da parte de Deus para caminhar pela fé. Então nós precisamos aprender a caminhar pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, não está enxergando. Você ainda não está vendo. Quando você vê na sua frente, não precisa mais ter fé para alcançar aquilo, porque você já está vendo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, diz Hebreus 11. E Romanos 4,18 diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Tudo estava contrário a Abraão, ele já era velho, a sua esposa estéril também velha. E Deus fez uma promessa a Abraão, que daria a ele um filho. Diz aqui as Escrituras, que assim ele tornou-se pai de muitas nações, e ficou registrado a seu respeito, que assim será a sua descendência. O verso 19 nos fala de uma coisa preciosa, que nós precisamos aprender, que diz assim: sem desfalecer na fé, ou seja, sem voltar atrás, sem desfalecer na fé. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Ele reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade, já era velho, 100 anos, como é que vai ter filho novamente? Ou melhor, como é que vai ter um filho? Ele não tinha filho, e o ventre de Sara não tinha nenhum vigor. Mesmo assim, considerando tudo isso, ele não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. Pela fé, ele se fortaleceu, glorificando o nome do Senhor. Quando você glorifica o nome do Senhor, e não desfalece, não volta atrás, Deus faz acontecer, porque Deus toma isso por justiça. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus é aquele que vivifica os mortos. Deus vivifica, ou seja, ainda que as situações, ainda que as circunstâncias aparentemente já não tem mais vida, ou realmente não tem vida, Deus, ele é capaz de vivificar os mortos. Deus é capaz de fazer milagres. Deus é capaz de trazer novamente à existência as coisas que você já nem imaginava mais, porque nós servimos a um Deus de milagres. Mas como é que você tem andado?
Aqueles homens começaram a seguir a Jesus porque eles creram na pessoa de Jesus. Eles confiaram no chamado de Jesus. E nós precisamos confiar naquilo que o Senhor está falando conosco, é entregar a nossa vida e começarmos a caminhar, porque quando nós começamos a caminhar, daqui a pouco certamente nós teremos habilidade até mesmo para correr. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não fique parado pelo meio do caminho, não se aquiete, não fique estagnado em nenhuma situação da sua vida. Fizeram uma experiência e disseram os cientistas, os engenheiros, que uma locomotiva, quando está a uma certa velocidade, ela é capaz de romper com a muralha de concreto que tem até 1,5 metro de largura. Ela vem, passa, porque ela está em movimento. Mas quando ela está parada, um calço de 1,5 centímetros é capaz de segurar para que ela não se mova. Por isso eu quero dizer a você: não se aquiete, não deixe a sua vida espiritual estar perdendo o movimento, mas tenha essa expectativa, tenha esse entusiasmo. A palavra entusiasmo significa enteos, é ser cheio de Deus, e é exatamente o que nós precisamos, de ser pessoas cheias de Deus. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. E você nesse dia de hoje está recebendo a palavra, e quando nós recebemos a palavra, nós aumentamos a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando recebemos a palavra, nós nos tornamos pessoas entusiasmadas. Eu não sei se você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Deus tem feito grandes coisas nesse ministério. Nós temos visto, mas foque nas coisas positivas. Pare de olhar para aquilo que tenta te destruir, para aquilo que tenta te colocar para baixo, que tenta te reter. E espere nas grandes coisas que Deus está fazendo na sua vida. Espere pelas grandes coisas que Deus já está fazendo na sua vida, e também faça grandes coisas para Deus. Eu não sei se você me ouviu. Por 3 anos, Jesus instruiu aqueles homens. Jesus formou de 12 homens semi-analfabetos. Jesus formou o time dos sonhos. Por quê? Porque Jesus estava trabalhando, assim como o Senhor está trabalhando ainda nos dias de hoje, na sua vida, e Ele vai nos instruindo, nos discipulando, nos informando, e acima de tudo, Jesus estava cumprindo aquilo que Ele fizera com o povo de Israel, lá no início, lá no caderno de Gênesis. Deus sempre se lembrou da aliança
que Ele fez com o seu povo. Então nós servimos a um Deus de alianças. Nós podemos lembrar que um dia um jovem de 17 anos aproximadamente, chamado Davi, matou um guerreiro muito grande, muito forte, e o filho do rei fez uma aliança com Davi. As alianças eram feitas através de um pequeno corte no pulso. Duas pessoas faziam aliança, faziam um pequeno corte, e o outro também encostava um braço no outro, misturava o sangue. Na verdade, essa aliança não estava dizendo: olha, eu estou com você e você está comigo. O que é teu é meu e o que é meu também é seu. Uma aliança de sangue. Quando dois jovens se casam, na noite de núpcia, ouça o que eu vou dizer, acontece uma ruptura, e você sabe o que eu estou falando, e daquela ruptura no corpo da mulher, há também um pequeno derramamento de sangue, que na verdade significa um laço, significa uma ligação, uma aliança. Cuidado no que você faz, aprenda as coisas do Senhor, elas existem um tempo para cada coisa, não pode ser antes da hora. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque as consequências depois elas virão. Mas na verdade eu quero dizer a você que Deus é um Deus de aliança. E quando Jesus ele morreu na cruz, na verdade os seus pulsos foram cortados, foram perfurados, e dali jorrou sangue. E através do sangue de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós podemos viver a vida abundante que Ele nos promete através da sua palavra. Nós podemos ser curados das nossas enfermidades, nós podemos ser transformados, perdoados, mas nós precisamos nos lembrar que nós temos uma aliança com o Senhor. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu gostaria nesse dia de hoje que você colocasse a mão aí sobre o seu coração, porque eu quero orar por você, e que você esteja lembrando que o nosso Deus é um Deus de aliança, e essa aliança já foi firmada lá na cruz. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, e nesse dia de hoje, Senhor, nós queremos apresentar esse homem, essa mulher. Tome em tuas mãos, guarda, proteja, que sejamos não pessoas rasas, mas pessoas que estão buscando aprofundar, Senhor, mergulhar na tua palavra, nos teus ensinamentos. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém.